Uma boa noite a todos, mais uma vez com alegria que venho a casa. Então, que possamos aproveitar os minutos que temos pela frente, para que possamos extrair dessa doutrina que esclarece e conforta as informações que minimamente possam nos auxiliar nessa jornada evolutiva em que momentaneamente nos encontramos aqui como espíritos encarnados, com uma tarefa, por certo, individual de cada um de nós, mas com um fim muito objetivo, né, que nos fazer melhores, nos tornar espíritos melhores. Então, o Edom me anunciou, mas sou normalmente conhecido por Paulinho, né, Paulo Roberto, Paulinho, né, deduzo que, né, por questões óbvias. Mas o assunto da noite de hoje também já foi mencionado, que é o egoísmo. E para quem fala de egoísmo, também, né, exige, né, que a gente se coloque, né, dentro deste tema. Porque o egoísmo, como os espíritos nobres, os espíritos elevados têm nos instruídos, é a maior chaga da humanidade. E afirmam que no egoísmo reside a maioria dos males, né, da maioria das nossas falhas morais. E dizem que o egoísmo será erradicado da Terra quando nós nos ajustarmos moralmente, quando nós nos tornarmos espíritos melhores equilibrados, melhores aquinhoados do ponto de vista moral. No Livro dos Espíritos, num tema que fala sobre a lei do progresso, que é uma lei de qual todos nós estamos inseridos, uma vez que fomos criados como espíritos, na nossa simplicidade, na nossa ignorância por desconhecermos, né, a preciosidade da lei do Pai, mas com um potencial, com as potencialidades de nos transformar para melhor. E dentro da lei do progresso, mais uma vez os espíritos instruem de que o maior entrave à evolução moral, ao progresso moral, uma vez que o progresso intelectual, o progresso material está aí, né, a olhos vistos, mas o progresso moral, o maior entrave é o orgulho e o egoísmo. Inclusive, o nosso irmão André já informou que já foi tratado sobre o orgulho. E agora, né, vamos dar aqui umas rápidas pinceladas sobre o egoísmo. E lá eles afirmam que eles andam de mão dadas. O egoísmo e o orgulho andam de mão dadas. E que dentro deste planeta que nos acolhe, né, nós somos em maior ou menor grau egoístas. Em menor ou menor grau. E este egoísmo se manifesta das mais diferentes formas. Por exemplo, quando eu estou invejando alguém, né, espelhando em alguém, querendo ser o que o outro é, querendo ter o que o outro tem. É uma forma egoística. Os ciúmes, né, desejo de posse, a violência, uma vez que quando somos contrariados, mexem com os nossos brios, né? Afeta, como já foi mencionado, imagino, o orgulho, mas afeta muito o egoísmo, quer dizer, como eu, né? Como é que eu sou contrariado, como desautorizado. E o eu vem das línguas antigas do ego, né? É o ego ferido, né? E os profissionais aí, né, que tratam a mente humana, tanto mencionam, é o ego. Com as suas derivações que ainda podem ser pior do que de fato são, né? Levando alguns indivíduos, inclusive, ao egocentrismo, que acham que o mundo gira ao seu entorno. O mundo foi feito para ele. Tem uma crônica antiga do Luiz Fernando Veríssimo que ele trata de alguns exemplos do egoísta, do egocêntrico, que é uma forma potencializada do egoísmo. E ele brinca, né? Hoje fala tanto-se em futebol, que alguém está chegando no estádio, subindo a rampa do estádio já um pouco atrasado, e nisso sai um gol.
um dos times faz um gol. E o estádio vibra. E eles dizem, ué, como é que sabem que eu estou chegando? Este é o egocêntrico. Tudo é para ele. E nós temos um pouquinho disso. Temos um pouquinho das nossas vaidades, que é outra forma de ser egoísta. E não é que a gente vai querer, estar razoavelmente vestido, asseado, porque este é o bom. É porque eu tenho que me colocar numa posição de destaque, de superioridade. Então aí está o problema. Não é o problema de estar asseado, de estar bem penteado. Não é esta a crítica. É quando a gente torna isso um hábito equivocado, de humilhação, de superação, de prepotência. E nós temos visto no mundo atual uma série de circunstâncias em que nós somos levados a danos terríveis pelo egoísmo. Mesmo nas nações ricas, porque isso serve para o indivíduo e serve para a coletividade, tomam decisões às vezes egoísticas, pensando só em si, em detrimento às vezes da miséria alheia. Nós às vezes protegemos os nossos próximos, os nossos familiares, em detrimento dos outros. É uma forma egoística. E temos aprendido também, com o amparo desta espiritualidade amiga, que o egoísmo é um resquício ainda do nosso estágio de selvageria, do nosso estágio primário. E a doutrina também nos socorre, informando de que neste estágio evolutivo, nessa necessidade evolutiva da lei do progresso, no início da criação nós tínhamos um instinto. Depois nós vamos adquirindo as sensações e posteriormente os sentimentos. Então nós temos sentimentos. É inegável que todos nós temos sentimentos. Passamos pelas sensações, as quais nós temos também. Lá no nosso primórdio tinham essencialmente os instintos, as quais também as temos. Costumamos dizer que um dos instintos mais básicos, por exemplo, ao nascermos, é procurarmos o seio materno. Já mencionamos aqui, se não estou equivocado, de que a gente não vai para uma escola aprendendo como acessar o seio materno. Isso é instintivo. O problema é quando os instintos nos dominam e eles passam a ter destaque em relação às sensações e depois, mais tarde, um grau de aprimoramento, de sermos, digamos assim, os nossos sentimentos. Então é esse resquício que vem lá do passado, da necessidade de nos conservarmos, que é um outro instinto, o instinto de conservação. Nós temos o instinto de conservação, porque temos a clareza plena de que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, a verdadeira vida é a do espírito. Momentaneamente estamos aqui com estas vestimentas chamadas corpo físico, mas o que nos faz estarmos vinculados ainda a este plano tão turbulento das formas é o instinto de conservação, que é salutar. É óbvio, senão nós abandonaríamos o barco, como muitos lamentavelmente o fazem, através das portas do suicídio. Dado uma situação, digamos assim, de desabono, de desacordo, de contrariedade, de sofrimento, acham que vão abandonar esses fatos, abreviando a vida corpórea. Então o instinto de conservação é útil, sim. E este egoísmo lá no passado é o que fez com que hoje nós estivéssemos aqui. Eu digo, não nós aqui, mas a civilização humana. Porque lá no passado a gente não tinha acesso às informações como temos hoje. Não conhecíamos a natureza como conhecemos hoje, a ferocidade dos animais, e nós sobrevivemos porque o nosso ego fez com que nós fôssemos mais fortes. Quer dizer, eu posso superar a fera, eu vou conseguir. Até porque se assim não fizéssemos, nós teríamos fraquejado, teríamos morrido de fome, assim como a nossa prole. Então lá no passado teve esta necessidade fundamental. Nos dias de hoje é um entrave evolutivo. Nos dias de hoje cria uma âncora que nos prendem ainda
que nos impede o avanço. E a doutrina, então, vem em nosso socorro nos alertar. Como está dito no Livro dos Espíritos, se a gente quer o melhoramento moral, o aperfeiçoamento espiritual, assim, desde esta vida, começa a enfrentar o egoísmo, a lutar contra o egoísmo, porque todos os somos. Costumo brincar, se tivesse que, para acontecer uma tragédia dessas, aqueles filmes de ficção, e só um se salva aqui do bairro, da cidade de Canoas. Imagina nós naquela porta, todo mundo saindo correndo. É eu. Se tem uma vaga só, é minha. É o eu. Tem o instinto de conservação, é óbvio. Mas também tem o eu que sou. Tenho prioridade. Se existe uma cadeira vazia, certamente é para mim. É o eu. A gente costuma brincar que quando a moral fraqueja, quando a moral ela está prejudicada, a gente cria uma lei. Tenta suprir. Então, no transporte coletivo, não precisaríamos a gente dizer que uma pessoa com debilidades, portador de alguma deficiência, uma senhora com uma criança no colo, enfim, uma pessoa ali com dificuldade de locomoção, a gente cede lugar. É a educação, é o instinto da gente abdicar do egoísmo. Como a maioria não faz, a gente cria uma lei. Banco reservado para fulano e beltrano. Mas só tem 2. Se chegar a 3 no coletivo, vai ficar em pé. Por quê? Egoísmo. Lamentavelmente, este é um dos problemas da humanidade terrena e que tem que ser tratado. Só que este fato, este problema, meus irmãos, não é novo. Nós temos na mensagem de Jesus, há mais de 2 milênios, recomendando esta prática de fazer ao próximo. Fazer ao próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito para ti. Não fazer aquilo que tu não gostaria que fizesse contigo. É uma forma da gente se afastar do egoísmo. De entender que aqueles que fazem parte da nossa trajetória também têm os seus problemas. É espírito que nem nós, frágeis, ainda sem conhecer a pureza da lei divina, lutando com as suas inconsequências. Esse convite já foi dado. E agora que nos aproximamos desse período de Natal, e que também nos convida, a um certo ponto, a sermos um pouquinho menos egoístas, quando trocamos amenidades, presentes, afetuosidade, é um pouquinho só, que é o período, a alusão, o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E tem algumas mensagens muito interessantes, que fazem uma reflexão de quando Jesus nasceu. Porque tanto as mensagens espirituais, quanto os evangelistas, quanto os pesquisadores não chegaram a um consenso da data exata. E tampouco também há alguma divergência quanto ao local. Pesquisadores de todas as formas, dão em torno de 4 anos antes. A doutrina espírita, para algumas mensagens, também mencionam de 4 a 6 anos antes do fato ocorrido. Inclusive os meses também não batem. E há, em menor grau ainda, alguma dúvida quanto ao local, embora esteja consagrado entre nós, Belém. E aí, nesta reflexão, dão conta de que isto não tem importância. A importância é que ele veio. E é uma das mensagens que tem um livro editado pela FEB, se não me engano é Pedro Mariano, o Espírito, e aí ele fala o seguinte: olha, quando é que nasceu para Paulo, que convertido, aquele fariseu fanático, que perseguia os cristãos, até que na estrada de Damasco Jesus apareceu para ele e ele se transformou no maior defensor do cristianismo. Ele disse: olha, no ano tal da era
no caminho, né, lá então da era cristã, no local no caminho para Damasco. E aí ele foi elencando várias figuras antigas, o Públio Lentulus, conhecido entre nós hoje os espíritas como esse senador romano, como o espírito de Emmanuel, o Zaqueu, quando Jesus o convida, aquele publicano, cobrador de imposto, para que fosse se hospedar na sua casa. Enfim, para cada um Jesus nascia naquele instante, porque foram tocados pela mensagem. E aí pergunta, e para nós? Quando será que ele nasceu ou vai nascer? Porque não basta a gente se dizer que é cristão, meus irmãos. Bater no peito, eu sou cristão, eu sou frequentador da casa espírita. Se estas informações não mexer conosco para nos transformar para melhor, não é nos dar uma auréola de santo, nos tornar em seres alados, perfeitinho, em uma encarnação, resolvendo todos os nossos problemas milenares. Não, é aquela luta de um pouquinho a cada tempo. E para tanto, há necessidade de sermos tocados por este nascimento. Que a sua mensagem fique entre nós. Só que, lamentavelmente, às vezes a gente pega o pano de fundo, pegamos a informação que nos convém. Nos convém. Então, um exemplo que ainda usei há poucos dias, e tomo a liberdade de trazer para os irmãos, Jesus, por exemplo, antes da situação fatídica de sua crucificação, lavou os pés dos apóstolos. O Senhor do mundo, o espírito mais qualificado, foi lá lavar os pés dos apóstolos. Não era porque os apóstolos tinham que estar com os pezinhos limpos. Não é essa a ideia. Agora nós vamos lavar os pés, estão com os pezinhos limpos. Não, ele teve um ato de humildade, um ato de fazer ao próximo, um ato de dizer assim, nós somos todos iguais. Eu sou o espírito mais elevado aqui, mas somos iguaizinhos. Todos fomos criados por Deus, com as mesmas oportunidades. Então esta é a ideia de nos tornarmos menos egoístas. Ali era um exemplo, que quando a gente está sendo solícito, estamos sendo humilde, atendendo a alguém, é um exercício de nós mesmos contra nós mesmos, de nos tornarmos menos egoístas. Diferente da figura lá do Pôncio Pilatos que lavou as mãos. É outra figura. Lavou as mãos e diz assim, eu estou bem, não estou nem aí. O problema é de vocês. Também é uma forma de ser egoísta. Se eu estou resolvido, se eu estou bem, e o resto? Somos todos irmãos. O mundo tem um ciclo natural. Outro dia nós estamos numa situação invertida. Então é o exemplo. E para concluir a nossa fala, ou pelo menos nos direcionar ao encerramento, outro exemplo de luta tenaz contra o egoísmo é dentro do ambiente doméstico, do ambiente familiar, onde nós fomos colocados para sermos vitoriosos desta luta. Porque lá no ambiente familiar, ou pelo menos este é indicativo, sabemos que nem todos têm esse ânimo, têm esta força de honrar com este compromisso, é onde a gente tem que dividir uma alimentação que é escassa. É um lado de sermos menos egoísta. Às vezes a gente tem os nossos caprichos, as nossas necessidades, e a gente acaba cedendo para um ente familiar. É uma forma da gente fazer este enfrentamento, e que não é fácil. Só que às vezes a gente está bem agora, nesse instante, chegamos na nossa casa ali, a gente acaba cedendo, e vamos ali no trânsito e a gente já não se comporta assim. A gente quer ter vantagem, quer passar lá na frente, quer apertar ficamos indignados se alguém se demorou um pouquinho. É a ânsia, é nós, é eu. Então vejam quanto prejuízo nós causamos. Inclusive, muitas guerras foram criadas quando alguém se sentiu prejudicado ou enfrentado nos seus interesses, cometendo atrocidades.
Outros ainda, da forma egoística, tentam colocar o seu credo, a sua crença. Se eu entendo assim, todos têm que entender. Quer dizer, quem somos nós para agirmos dessa forma? Jesus não impôs isso. Jesus simplesmente convidava nós a agirmos como irmãos. Né? E nós temos esta, né, ânsia. Né? Se eu torço para um time, todo mundo tem que torcer. Se eu tenho aquela predileção disso, daquilo, todo mundo tem que agir assim. Né? É imposição. E mesmo dentro deste meio familiar, que foi, né, que é o melhor, assim, educandário para a gente lutar contra o nosso egoísmo, a gente quer impor. Quer colocar a nossa mensagem, né, dentro do meio familiar, né, de uma forma impositiva, de uma forma dura, quando não vingativa. Então, que a doutrina cristã, do qual, né, a doutrina espírita é uma de suas vertentes, ela nos convida, sim, né, a nos apropriarmos da mensagem cristã para a nossa transformação. Né? Outro dia, meus irmãos, assistindo um programa na TV, acho que pode ser que seja conhecido de alguns, né? Tem o Mundo Visto de Cima. Estava mostrando o novo país de Gales, lá na Grã-Bretanha. E aí o narrador mostrando, né, colonização antes dos romanos, na época dos romanos, né, pouco mais de 2000 anos, depois que os romanos, o Império Romano desandou, os normandos. E o narrador diz assim: os normandos eram guerreiros cruéis, cometiam atrocidades, mas eram cristãos fervorosos. Os irmãos e as irmãs, acho que isso pode ser coerente? Coerente? E o narrador não estava, ele estava traduzindo algo que muitos pensam. Né? Muitos pensam. Às vezes a gente se diz cristão, né? Ou nós aqui, né? Aqui na nosso quintal, né? Espírita, e somos cruéis. Somos cruéis. Né? Não vamos nem mencionar que já também, né, fomos à guerra levando uma cruz na frente, né, abençoando o canhão. Não vamos nem mencionar isso. Né? Então aí está, neste período natalino, independente, né, se a data é esta ou aquela, o importante é que a gente tem que ter, às vezes, esses gatilhos, né, essas lembranças de que nós temos alguém a nos espelharmos, um guia, um modelo, como os espíritos nobres nos informaram, né, a figura desse mestre maior chamado Jesus. Então, se a gente quer ser cristão, né, se a gente quer fazer alguma comemoração, né, a gente tem que iniciar, né, esta guerra interna, esta luta, que é a luta de todos nós, né, de dominar essas tendências, né, de pensarmos que vivemos numa coletividade, né, e não existe, né, uma coletividade harmoniosa se nós estivermos em desarmonia, e que acima de tudo nós somos espíritos, filhos de Deus, criaturas de Deus, criados com o firme propósito de evoluir e de contribuir para a sua obra. E a contribuição da obra de Deus não acontece, né, a gente cultivando equívocos existenciais, muitas vezes inclusive fugas existenciais, como os espíritos mencionam, porque pessoas afetadas, né, no seu egoísmo, alterado nesse seu egoísmo, derivam para crimes, derivam para vícios, né, derivam inclusive para o suicídio. Depressões, inclusive, há estudos que dizem, né, que pessoas com, né, não que a gente queira rotular todas as depressão, né, neste único item, né, ela é multifacetada, mas em alguns casos é pessoa que, afrontada nos seus interesses, né, mergulha, né, numa depressão, né, em razão destas contrariedades. Então vejam quantas informações se tem aqui na sua superficialidade, é bem verdade, né? Mas nos chamando a atenção desta necessidade que todos nós temos. Então é por isso que os espíritos bondosos, os espíritos nobres dizem,
de que é a maior chaga da humanidade e que dele deriva a maioria dos males, e que é o maior entrave, junto com o orgulho, né, ao progresso moral da humanidade. E ainda afirmo que aquele que quiser empreender a passos firmes, a passos largos, né, o seu aprimoramento moral, assim, começa pelo orgulho. Está ali, né? Está ali o indicativo. O mapa da mina está dado. Né? Então, meus irmãos, que a gente possa utilizar, né, esses momentos agora, né, em que a gente fica mais receptivo, né, à confraternização, né, à convivência com aqueles amigos, com os familiares, né, as trocas afetuosas de presentes, para entendermos que isto tem que ser, né, tem que assim, ser uma prática em todos os dias da nossa vida. Essa é a essência, né, de nos tornarmos espíritos coletivos, né, de agirmos, né, dentro da terceira pessoa, né, porque antes de Jesus era o eu, né, era o ego. Né, eu quero, eu tenho, se eu tenho não empresto, né, eu é que tenho que conquistar, e Jesus já veio transferir para o outro. Né? Assim, faça ao próximo, né? Perdoe o inimigo, né? Ame, né? Seja misericordioso. Então esta é a informação que nós já temos entre nós há milênios, mas que a gente tem uma dificuldade, e a gente reconhece essa dificuldade. Estava conversando aqui com o irmão André antes, né? É que as facilidades, né, da vida desviada do caminho são maiores. As facilidades da vida, elas são muito maiores do que aquele exercício, né, determinado do ajuste, do melhoramento. Porque quando a gente quer melhorar, aí sim, aí a gente lembra do outro. A gente quer melhorar o outro. A gente quer ajustar o outro. A gente só vai lembrar do outro nessas circunstâncias, né? Que também é um exercício do egoísmo, porque eu quero ajustar o outro em benefício meu, dentro da minha, né, da minha forma de olhar o mundo, da minha forma de medir o mundo. E não é isso, meus irmãos. Todos nós estamos no mesmo barco, né? Estamos nesse planeta que acolhe espíritos ainda, né, nos primórdios da evolução, né? Como dizem os espíritos, somos muito mais próximos da linha de arrancada do que, né, da linha de chegada. Então temos que entender, né, que neste mundo não há espíritos perfeitinhos. Se já estivesse, né, tivesse entre nós espíritos acabados, prontinhos, né, do ponto de vista evolutivo, né, eles estariam em outro plano. Os espíritos melhores, mais qualificados, eles nos tutelam, né? Eles nos ajudam, nos amparam, mas não faz aquilo que nos compete. A tarefa que é nossa, né? A gente não transfere. Então aí está a mensagem para a noite de hoje. Sei que é um tema até certo ponto espinhento, né? Porque quando a gente fala, né, a viva voz, né, a mente às vezes nos acusa, que também temos a nossa tarefa individual, e realmente a tarefa de todos nós. Os espíritos dizem com todas as letras, não usam meias palavras. É ali, né, é o grande guarda-chuva, né, que embaixo dele, né, reside os demais males. Então, se a gente tiver que começar, já temos um indicativo. E que possam, este Natal, então, né, acordar as nossas mentes, nos revestir de ânimo, né, fortalecer cada um de nós para esta grande empreitada, atrasada já deveria ter sido iniciada, mas ainda há tempo de ser concluída. Era o que tinha para a noite de hoje. Agradeço a oportunidade, né, a paciência de todos, e desejar que este Natal, né, cale fundo em nossos corações, né, possam, né, nos auxiliar nesta jornada, e que, acima de tudo,
nos dê a paz do Mestre, nos dê a paz que nos auxilia, que nos tranquiliza, que nos acerene os nossos sentimentos, para que a partir daí a gente possa efetivamente iniciar, ou pelo menos manter essa trajetória de luz. Muito obrigado, um ótimo final de ano a todos e até a próxima oportunidade.